pessoal, Prof. Mari. Estamos hoje juntos para falar de músculos do membro inferior. Lembrem que os nossos slides são provenientes de imagens do Atlas do Néter e do Sobota, que são os nossos atlas de referência da nossa ementa, disponíveis lá no nosso laboratório de anatomia e na biblioteca da instituição, para vocês terem como consultas. E aqui são só algumas imagens. É sempre importante vocês pegarem os atlas, porque lá eles têm outras imagens, em outras vistas, em outros cortes, com associação com outras estruturas. Ok? Então, vamos começar falando sobre os músculos do membro inferior e os seus anexos musculares. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre os anexos, né? Então, a gente fala da fáscia lata. Então, essa fáscia lata, sim, gente, é lata de lata como se fosse uma lata, né? Tá? Então, a fáscia lata, ela vai recobrir, né, a região aqui de coxa, principalmente, porque depois a gente olha, né, quando a gente tira a tela subcutânea, essa fáscia lata, e a gente vai ter um espessamento na parte lateral dessa fáscia lata. Então, a fáscia lata, ela vai recobrir toda a musculatura aqui da coxa, e nessa parte bem lateral, né, ela vai ter um espessamento que a gente chama de trato iliotibial, tá? Então, esse trato iliotibial, ele vai estar aqui na parte lateral de coxa e vai se estender, né? O certo nome dele é trato iliotibial, mas ele acaba tendo, assim, um pouco de conexão com a fíbula também, tá, gente? Mas o nome dele é trato iliotibial. É um espessamento da fáscia lata na parte lateral da nossa coxa. E lá na região de tornozelo, a gente vai ter alguns retináculos, tá? Então, lembrem que na parte anterior aqui da nossa perna, né, a gente vai ter os músculos extensores. Na parte lateral, a gente vai ter os nossos músculos fibulares. E na parte posterior, nós vamos ter os nossos músculos flexores. Então, na parte anterior do tornozelo, a gente vai ter dois retináculos. Um retináculo superior dos músculos extensores e um retináculo, né, em forma aqui de V, mais ou menos, é o retináculo inferior dos nossos músculos extensores. Então, retináculo superior dos nossos músculos extensores e retináculo inferior dos músculos extensores. Esse retináculo inferior dos músculos extensores, se a gente continuar para a parte, né, mais lateral do nosso tornozelo, a gente observa que ele meio que se continua com o retináculo inferior dos músculos fibulares. Então, nós vamos ter, né, sustentando aqui os tendões dos músculos fibulares, dois retináculos também. O retináculo superior dos músculos fibulares e o retináculo inferior dos músculos fibulares. Lembre que o retináculo inferior dos músculos fibulares ele é mais contínuo com o retináculo inferior dos músculos extensores. E na parte mais medial, né, do nosso tornozelo, né, sustentando os tendões dos músculos flexores, nós temos o retináculo dos músculos flexores. Então, na parte anterior do tornozelo, retináculo superior e retináculo inferior dos músculos extensores. Na parte lateral do nosso tornozelo, retináculo superior e inferior dos músculos fibulares. E na parte medial do nosso tornozelo, retináculo dos músculos flexores. E aí vamos para a região glútea, para os músculos da região glútea associados à região glútea. Então, se a gente olhar pela parte lateral, lembra que a gente tinha aquele trato iliotibial? Superiormente a ele, a gente vai ter um músculo tensor da fáscia lata. Então, o trato iliotibial, ele vai estar sustentado aqui, né, pelo músculo tensor da fáscia lata, bem na parte lateral e superior aqui da região glútea, né? E aí vem os nossos músculos glúteos. O glúteo máximo, nessa imagem a gente consegue ver bem o glúteo máximo. Abaixo dessa face aqui, superiormente e profundamente a ele, a gente tem o glúteo médio. Então, numa vista posterior, a gente vê o glúteo máximo e superiormente, profundamente a ele, uma parte do glúteo médio. Quando a gente rebate o glúteo máximo, a gente consegue ver o glúteo médio e aí a gente já, né, é uma sequência de músculos para inferior. Glúteo médio, piriforme, gêmeo superior,
obturador interno, que às vezes ele só é observado como um tendão. Em algumas peças a gente vê ele só, né, com o seu tendão, e algumas a gente já vê com as suas fibras musculares. E o músculo gêmeo inferior e quadrado femoral. Então, o glúteo máximo rebatido, se observa, né, glúteo médio, abaixo dele piriforme, abaixo músculo gêmeo superior, abaixo músculo obturador interno, abaixo músculo gêmeo inferior e abaixo o músculo quadrado femoral. Se a gente rebater o músculo glúteo médio, vai aparecer o músculo glúteo mínimo. Então, glúteo máximo, rebatido aparece o glúteo médio como um todo, rebatido a gente encontra o glúteo mínimo. E aí continua, músculo piriforme, músculo gêmeo superior, músculo obturador interno, que às vezes é só visto como um tendão do músculo obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. Na região anterior de coxa, né, nós observamos daqui mais na parte proximal aqui o músculo ilio-psoas. Lembrem que o ilio-psoas é uma união lá, né, que veio do músculo psoas maior com o músculo ilíaco, passou do ligamento inguinal, ele troca de nome e a gente chama ele de músculo ilio-psoas. Lateralmente, né, vindo de lateral para medial, eu brinco que ele sarta, né, o sartório sarta de lateral para medial. Então, é o músculo oblíquo na região anterior de coxa, músculo sartório, e a gente encontra o nosso músculo quadríceps femoral. Quadríceps porque ele é formado por 4 ventres musculares, 3 vastos e o reto femoral. Então, o vasto, né, lateral e o vasto medial. A gente fala vasto lateral do músculo quadríceps femoral, vasto medial do músculo quadríceps femoral. E entre os dois vastos, lateral e medial, a gente encontra o músculo vasto intermédio. Superficialmente ao músculo vasto intermédio, a gente encontra o músculo reto femoral. Tá? Então, temos 3 vastos, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral. E superficialmente ao músculo vasto intermédio, o músculo reto femoral. Esses vastos, lateral e medial, ele é bem perceptível, né, no nosso joelho, quando a gente faz uma extensão de joelho, e principalmente em atletas, como atletas, né, jogadores de futebol, eles são bem visíveis, né, assim como o reto femoral, e muitas vezes, dependendo do movimento que é feito com a coxa, né, é fácil de ver também o músculo sartório. Profundamente aqui os músculos anteriores de coxa, o quadríceps femoral, se nós rebatermos aqui o vasto, né, aqui tem um corte ó, do, né, vasto aqui medial, vasto lateral, desculpa, vasto medial, o vasto intermédio e o tendão aqui do reto femoral, profundamente a eles associado à face anterior do fêmur, nós encontramos o músculo articular do joelho. Então, são peças que a gente tem que ter o músculo quadríceps femoral rebatido. Para o compartimento medial, então, se a gente fosse observar nessa imagem anterior aqui do compartimento medial, a gente ia encontrar o músculo grácil, na parte bem medial de coxa, né, um músculo pectíneo, um músculo adutor longo. Então, aqui seria o ilio-psoas, músculo pectíneo, músculo adutor longo e músculo grácil. Então, né, aqui a gente encontra ó, músculo pectíneo, lembrem, tensor da face lata, na parte lateral, obliquamente o músculo sartório, superiormente aqui vai ser o ilio-psoas. E aí a gente tem um contínuo, músculo ilio-psoas, músculo pectíneo, músculo adutor longo e músculo grácil, ok? Se nós rebatermos aqui o sartório, a gente já começa a ver um pouco do músculo adutor magno, tá? Então, agora vamos, né, olhar aqui que a gente rebate, né, o músculo ilio-psoas, a gente consegue ver bem o músculo pectíneo. Se rebater aqui ou afastar, né, um pouco o músculo adutor longo, profundamente a ele, vamos encontrar um músculo adutor curto. Né? E se rebater o adutor longo, a gente consegue ver, né, observar melhor o adutor curto e o adutor magno. E aqui vai formar aquele ato dos adutores, por onde a artéria e veia femoral vão passar, né, da região anterior para a posterior ou a veia de posterior para anterior. Se eu observar agora uma vista mais posterior aqui,
né, da região de medial de coxa, a gente vai ver o músculo adutor magno, ele é bem grande, por isso que ele é adutor magno, e as suas fibras mais superiores, elas são mais transversas. Então, a gente, né, dá essa região desse músculo de músculo adutor mínimo. Então, eu acho o músculo adutor magno na face medial de coxa, observa as suas fibras mais superiores, que elas vão ser num trajeto diferente, um trajeto mais transversal, que é o músculo adutor mínimo. Em algumas peças, gente, ele é realmente mínimo, bem pequenininho, tá? Então, como é fácil de observar ele? Menos difícil, vamos dizer assim. Acha o músculo adutor magno, olha na face posterior da coxa, bem na parte superior, né, supermedial, que é o músculo adutor mínimo. Então, quem que a gente tem aqui é o músculo quadrado femoral. Então, eu tinha o glúteo mínimo, né, piriforme, gêmeo superior, obturador interno e gêmeo inferior, e o quadrado femoral. Vocês vão ver que né, mais distal aqui há um músculo quadrado femoral, a gente tem umas fibras transversais, que é do músculo adutor mínimo, ok? Então, ele é um músculo do compartimento medial, mas a gente consegue observar ele numa vista posterior também. Indo para a vista posterior, a gente tem dois músculos mais para lateral e dois músculos mais para medial. Para lateral, a gente encontra o bíceps femoral, com a sua cabeça longa, e o músculo bíceps femoral, a sua cabeça curta, tá? O músculo bíceps femoral, ele tem uma origem meio que comum com o semitendíneo e semimembranáceo lá no tubo isquiático, né? Então, para diferenciar o bíceps cabeça longa do cabeça curta, né? A gente procura aqui que ele tem uma origem comum aqui no tubo isquiático junto com o semitendíneo, que é um músculo que tem um tendão grande, e profundamente ao semitendíneo a gente vai encontrar o semimembranáceo. Então, o semitendíneo tem um tendão bem longo e o semimembranáceo tem uma membrana bem larga, ok? Então, para a lateral da face posterior da coxa, encontramos o músculo bíceps femoral cabeça longa e o músculo bíceps femoral cabeça curta. Para a medial, a gente encontra, né, mais superficialmente o músculo semitendíneo e profundamente a ele o semimembranáceo. Lembrem que o semitendíneo tem um tendão grande, o semimembranáceo tem uma membrana larga. E assim a gente passa para um compartimento da perna, né? Vamos para a região da perna, compartimento anterior da perna. Encontramos aqui ó, o corpo da tíbia, né? O corpo da tíbia, o popular osso da canela, né? E de canela não tem nada, é o osso da tíbia, o corpo da tíbia. Mas, então, do corpo da tíbia para a lateral, encontramos músculo tibial anterior, associado à parte anterior do corpo da tíbia, né? E mais medialmente ele profundamente o músculo extensor longo do hálux e o seu tendão, se a gente continuar, vai seguir lá em direção ao hálux. E lateralmente a ele, mais superficialmente a ele, o músculo extensor longo dos dedos, que a gente observa que depois ele separa um tendão para cada dedo do pé, com exceção do hálux. Então, tínhamos corpo da tíbia, músculo tibial anterior, músculo extensor longo do hálux, e ele está mais profundamente aqui ao músculo extensor longo dos dedos. Então, a gente tem 3 músculos no compartimento anterior. Se a gente olhar o compartimento lateral, que é o compartimento fibular, a gente observa 2 músculos. Eu brinco que a gente tem 3 músculos na parte anterior da perna, 3 fibulares, né, mais localizados na parte lateral da perna, 3 posteriores mais superficiais e 3 posteriores mais profundos. E 2 que estão ali, né, que tinha que ser diferente, não podia ser 3, nem 2 mais profundos, ok? Então, os 3 do compartimento anterior, músculo tibial anterior, músculo extensor longo do hálux, músculo extensor longo dos dedos. No compartimento fibular, né, na parte lateral, encontramos o músculo fibular longo e profundamente a ele o músculo fibular curto. Então, músculo fibular longo, músculo fibular curto. E se a gente observar alguns membros inferiores, é observado que junto com o músculo extensor longo dos dedos, porque é extensor longo dos dedos, porque tem que ir para os dedos, né? Mas um ventre muscular esse se destaca e ele vai ter um tendão que vem para a face lateral do quinto metatarso. Então, ele não vai para um dedo, tá? Então, por isso a gente nomeia ele como fibular terceiro. É como se fosse fibular longo primeiro, fibular
curto segundo e o fibular terceiro, que é o mais distal, tá? Teoricamente, ele é um músculo que ele é uma variação anatômica, mas lá no nosso laboratório, né, a gente fez um levantamento e para nós, ele é uma normalidade, porque quase todos os nossos membros a gente observa, né, o músculo fibular terceiro. No compartimento posterior, temos 3 músculos mais superficiais, né, que formam o tríceps sural. Tríceps porque 3 partes. Então, a gente tem as 2 cabeças do músculo gastrocnêmio. Então, a gente acha ali como referência o dedo mínimo, que é a parte lateral, né, da nossa perna, a cabeça lateral do músculo gastrocnêmio e a cabeça medial do músculo gastrocnêmio, tá? Profundamente ao músculo gastrocnêmio, a gente encontra o músculo sóleo. E o músculo sóleo e os 2 ventres do gastrocnêmio, as 2 cabeças do gastrocnêmio, eles vão ter, né, então, um tendão comum na parte mais distal, que é o tendão calcâneo, lá em direção, né, ao osso calcâneo. Então, tríceps sural formado pela cabeça lateral do músculo gastrocnêmio, cabeça medial do músculo gastrocnêmio. Profundamente a eles, aqui nessa vista, a gente consegue já ver aqui o músculo sóleo. E os 3 músculos, né, as 2 cabeças do gastrocnêmio e o músculo sóleo, vão se inserir no calcâneo por meio do tendão calcâneo. E aí, associado a esses 3, a esse tríceps sural, a gente tem um outro musculinho, que é o músculo plantar, tá? O músculo plantar, ele vai vir aqui associado, né, profundamente. Então, se a gente observasse nessa primeira imagem, ele começa ali, ó, profundamente, mais a cabeça lateral do músculo gastrocnêmio. Ele vai passar, né, profundamente a cabeça medial do músculo gastrocnêmio e ele vai ter um tendão muito longo que vai acompanhar aqui a face medial do nosso tendão calcâneo, ok? Então, vocês vão olhar lá o tendão calcâneo e vocês vão observar que tem um tendãozinho bem fininho acompanhando, né, essa parte medial, ok? Então, se a gente rebater aqui esses 3 músculos, gastrocnêmio e o sóleo, a gente vai observar os 3 músculos profundos, tá? Que é um músculo agora tibial posterior, né? Músculo tibial posterior. O músculo agora são os músculos flexores, o flexor longo do hálux e o flexor longo dos dedos. E aqui tem uma troca. Se o hálux, ele está na parte medial do pé, mas o seu ventre muscular inicia na parte lateral da perna. Então, né, e vocês vão ver que ele é um músculo bem largo, vamos dizer assim. Eu brinco que o músculo grande vai para o dedo grande e o músculo menorzinho vai para os dedos menores, tá? Então, a gente vai ter de lateral para medial, músculo flexor longo do hálux, músculo tibial posterior e músculo, né, flexor longo dos dedos. Lembrando que o músculo flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux, eles acabam sendo mais superficiais ao músculo tibial posterior. O músculo tibial posterior, às vezes, ele está meio escondidinho, tem que dar uma afastada aqui no músculo flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos para poder observar o seu ventre muscular, tá? Então, lembrem, o ventre muscular do hálux, ele é lateral, o ventre muscular dos dedos é medial. Na planta do pé vai ter uma inversão, né, desses tendões, eles vão se cruzar, tá? Porque o músculo flexor longo do hálux, ele vem de lateral, mas ele tem que ir para medial, porque o hálux é medial. E, gente, vamos arrumar uma coisa, né? Aqui é posterior, não posterior, tá? A gente sabe que falhas anatômicas acontecem. Então, vamos para a região dorsal do pé. Na região do dorso do pé, então, a gente tinha aqui, ó, o tendão, né, do músculo tibial anterior, o tendão e o ventre muscular aqui do extensor longo do hálux e do extensor longo dos dedos. E esse tendãozinho separado aqui, a gente sabe que é o tendão, né, do músculo fibular terceiro. Profundamente, então, esses tendões, a gente encontra os músculos agora curtos, né, os extensores curtos. O extensor curto do hálux e o extensor curto dos dedos. Então, rebatendo os tendões aqui dos longos, a gente encontra o extensor curto do hálux, mais para medial, e o extensor curto dos dedos. E entre os nossos metatarsos, encontramos os músculos interósseos dorsais. Se a gente for para a planta do pé, a gente tem músculos, né, mais associados com o dedo mínimo, mais associados com o hálux e mais na região, né, entre eles. A gente vai encontrar músculos mais no compartimento lateral,
músculos mais no compartimento medial e músculos mais no compartimento intermédio. Começando pelo compartimento lateral, que é do dedo mínimo, né? Eu gosto de começar ao contrário, né? Professora, por que tu não segue uma ordem dos números? Tá bom, vou seguir. Então, vamos começar da parte medial da planta do pé associado ao hálux. Então, para fora, né? Não sei se vocês já estudaram membro superior, se vocês lembram de membro superior, sempre na mão igual, né? Para a parte mais, eu falo para fora, não em relação à lateral e medial, para as partes de fora da mão e para a parte do meio, né? Em direção à parte de fora da mão e em direção à parte do meio da mão. Mesma coisa para a parte de fora do pé ou para a parte central do pé. Então, o músculo, né, mais de fora, vamos dizer assim, é o abdutor, porque quando ele contrai, ele vai fazer a abdução, vai abrir, tá? O músculo mais da parte voltado para a parte de dentro do pé são os músculos flexores, igual a gente tinha na mão, tá? Então, mais para a parte medial aqui da planta do pé, a gente vai ter o músculo abdutor do hálux. E mais para a parte medial, né, mais para a parte lateral, então a gente vai ter o flexor curto agora do hálux. E o flexor curto do hálux ele é dividido em duas cabeças. Então a gente vai ter o músculo abdutor do hálux, bem na parte medial da planta do pé, e o músculo, né, flexor curto do hálux. E ele vai ter duas cabeças, uma cabeça medial e uma cabeça lateral. E o tendão que vai passar entre essas cabeças lateral e medial é o tendão do músculo flexor longo do hálux. Então, aqui a gente tem o tendão do flexor longo do hálux, né, entre a cabeça medial do músculo flexor curto do hálux e a cabeça lateral do músculo flexor curto do hálux, ok? Então, se a gente tirar o tendão, a gente consegue observar bem, ó, essas duas cabeças do músculo flexor curto do hálux. Cabeça medial e cabeça lateral do músculo flexor curto do hálux. Indo para a parte lateral, então, do nosso pé, vai ter a mesma sequência, ó. Para a parte bem lateral do pé, para a parte bem de fora, né? A gente vai ter o músculo abdutor do dedo mínimo. E para a parte mais medial, agora o músculo flexor curto do dedo mínimo. Não temos um flexor longo do dedo mínimo, mas esse é o nome dele, ok? E se a gente rebater o flexor curto do dedo mínimo e o abdutor curto do dedo mínimo, a gente encontra o músculo oponente do dedo mínimo. Ele é um músculo bem pequenininho, tá, gente? E às vezes, se vocês pegarem o pé e olhar de face lateral, a gente consegue ver o seu ventre muscular. Profundamente aqui o abdutor do dedo mínimo, ok? Então, se a gente for para o compartimento mais medial e mais lateral, se a gente for para o compartimento intermédio da face plantar, a primeira coisa que a gente encontra é a aponeurose plantar, tá? Então, a aponeurose plantar, se eu rebater a aponeurose plantar, então que ela foi seccionada, a gente vai encontrar um músculo flexor curto dos dedos. Então, a gente tinha aqui, ó, só, né, relembrando, músculo abdutor do hálux, músculo flexor curto do hálux com a sua cabeça medial e com a sua cabeça lateral, né? E entre eles o tendão do flexor longo do hálux. Aqui para a parte lateral tem o músculo abdutor do dedo mínimo e músculo flexor curto do dedo mínimo. E profundamente, né? Aqui a gente tem o músculo oponente do dedo mínimo. E no compartimento intermédio, então, tem um músculo flexor curto para o dedo mínimo e para o hálux, falta para os outros dedos. Então, se eu rebater a aponeurose plantar, o primeiro músculo que eu vou ver é o flexor curto dos dedos. E se a gente segue, ó, vai para o segundo dedo, vai para o terceiro dedo, vai para o quarto dedo. Se eu rebater o flexor curto dos dedos, vai aparecer o tendão do flexor longo dos dedos e associado ao tendão do flexor longo dos dedos, mais em direção ao calcâneo, né? A gente vai encontrar o músculo quadrado plantar e associado mais para a parte anterior, né, do tendão aqui do flexor longo dos dedos, os músculos lumbricais. Então, rebati flexor curto dos dedos, acho o tendão do flexor longo dos dedos. E associado a ele, os músculos lumbricais e o músculo quadrado plantar. Se eu rebater esse tendão do flexor longo dos dedos e rebater os lumbricais, eu vou encontrar um musculinho que eu consigo observar nessa imagem já passando ali por baixo, ó, né? Mais profundo. Então, vai ser agora o músculo adutor do hálux.
O músculo adutor do hálux tem duas cabeças, uma cabeça transversa e uma cabeça oblíqua, tá? Então, aqui a gente tinha as duas cabeças do flexor curto do hálux, cabeça medial do flexor curto do hálux, cabeça lateral do flexor curto do hálux. Então, depois vem a cabeça oblíqua do músculo adutor do hálux, né? E aqui a cabeça transversa do músculo adutor do hálux. E profundamente a eles encontramos os músculos interósseos plantares. Então, por sequência na face plantar, na parte intermédia da face plantar, aponeurose plantar, rebateu, flexor curto dos dedos, rebateu. Vai aparecer o tendão do flexor longo dos dedos e os músculos lumbricais e quadrado plantar. Rebati, vou encontrar um músculo adutor do hálux, com a sua cabeça oblíqua e com a sua cabeça transversa. Rebati, eu vou encontrar os músculos interósseos plantares. E assim a gente falou dos músculos do nosso membro inferior. Aproveitem para olharem nos atlas, outras imagens, outros cortes e lembrem nos laboratórios de vocês, nosso laboratório, olharem diferentes peças, porque de pessoa para pessoa acaba mudando, né, um pouquinho a posição dos músculos, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e também, né, a constituição física dos pacientes, né, com músculo mais hipertrofiado ou hipotrofiado. Ok? Bom estudo e até a próxima!